circunstâncias que nos afligem? Quantas vezes olhamos para os nossos próprios defeitos, para as nossas falhas, e pensamos que não há esperança de verdadeira transformação? Eu sei o que é isso. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esses gigantes, mas a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, é uma mensagem de poder, de renovação, de uma vida nova que não depende da nossa própria força, mas da força daquele que nos criou e nos ama com um amor eterno. E essa força nos é comunicada, nos é infundida pelo Espírito Santo. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos, pouco antes de ascender aos céus, lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pense nisso por um momento. Outro Consolador. A palavra grega é Paracletos, que significa alguém chamado para estar ao lado, um ajudador, um confortador, um advogado. Jesus estava dizendo: eu estive com vocês, mas agora vou enviar alguém que estará não apenas com vocês, mas em vocês. Que promessa maravilhosa! Este não é um poder impessoal, uma energia cósmica vaga. Não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. Deus habitando em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus explicou em João, capítulo 16, versículo 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa convicção amorosa do Espírito, como poderíamos reconhecer nossa necessidade de um Salvador? Como poderíamos nos arrepender e nos voltar para Deus? É Ele quem abre nossos olhos espirituais para a verdade de Cristo. É Ele quem nos regenera, nos faz nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos em João, capítulo 3, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este novo nascimento não é algo que possamos produzir por nós mesmos. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração daquele que crê. E o que acontece quando o Espírito Santo entra em nossa vida? Ah, meu amigo, minha amiga, é aí que o inacreditável se torna realidade. Aquela velha natureza, inclinada ao egoísmo, ao orgulho, à amargura, começa a ser transformada, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida é operada pelo Espírito Santo. Ele nos dá poder para vencer o pecado que antes nos dominava. Não significa que nunca mais pecaremos, mas significa que agora temos uma força interior que nos capacita a dizer não à tentação e sim à vontade de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos lembra: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o Espírito quem nos capacita para essa mortificação, para essa vitória diária. E não é apenas poder para vencer o pecado, mas poder para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida cheia do fruto do Espírito, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem não deseja ter mais amor em seu coração, mais alegria em sua alma, mais paz em meio às tempestades da vida? Quem não anseia por ser mais paciente, mais bondoso, mais fiel? Essas qualidades não são resultado de um esforço hercúleo nosso,
mas são o fruto natural da presença do Espírito Santo em nós quando nos rendemos a Ele. Curtiu a mensagem? Comente fé e clique no like. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Pense na diferença que isso faz em nossos relacionamentos, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. O Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Se nos submetermos às suas mãos amorosas, Ele fará de nós vasos de honra, úteis para o seu serviço. Este poder também é para testemunhar. Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muitos de nós sentimos timidez ou inadequação para falar de Jesus, mas, quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos dá a ousadia, Ele nos dá as palavras certas, Ele abre as portas e os corações. Não é sobre nossa eloquência ou nossa sabedoria, mas sobre o poder dele operando através de nós. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não me sinto assim. Eu não vejo esse poder em minha vida. Meu querido, a vida cristã é uma jornada de fé. O Espírito Santo é recebido pela fé em Jesus Cristo. E o enchimento do Espírito, essa plenitude do seu poder, é algo que devemos buscar continuamente através da oração, da leitura da palavra, da obediência. Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, um convite constante a nos abrirmos mais e mais para a sua atuação. Imagine uma casa escura. Você pode tentar varrer a escuridão, pode tentar lutar contra ela, mas a única maneira de dissipá-la é acender a luz. O Espírito Santo é essa luz divina que quer inundar cada cômodo da sua vida, cada canto escuro do seu coração, trazendo clareza, propósito e uma força que você nunca imaginou possuir. Este poder não é para alguns poucos escolhidos, para os super santos. Não. É para todo aquele que pertence a Cristo. Você é templo do Espírito Santo, como nos ensina 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que pensamento extraordinário! O Deus Todo-Poderoso escolhe fazer morada em nós, em vasos de barro frágeis e imperfeitos. Isso não deveria nos encher de temor e tremor, mas também de uma profunda gratidão e de um desejo ardente de viver de maneira digna dessa presença. O Espírito Santo anseia por ter um relacionamento íntimo com você, por guiá-lo em todas as suas decisões, por consolá-lo em suas tristezas, por fortalecê-lo em suas fraquezas e por usá-lo para a glória de Deus. Permita que Ele faça essa obra em você. Não resista à sua voz suave, não entristeça o Espírito com pecado deliberado, não apague a sua chama com incredulidade ou indiferença. Abra seu coração hoje para a plenitude do Espírito Santo. E talvez você se pergunte: como posso experimentar mais desse poder? Como posso viver nessa plenitude? A resposta, meu amigo, minha amiga, começa com um desejo sincero e uma rendição contínua. É como um rio. Para que a água flua abundantemente, o leito do rio precisa estar desobstruído. Da mesma forma, para que o Espírito Santo flua poderosamente em nós e através de nós, precisamos remover os obstáculos do pecado conhecido, da teimosia, da incredulidade. Precisamos, como o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pense nisso, selados.
O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, a garantia da nossa herança eterna, a prova de que pertencemos a Ele. Que segurança maravilhosa Ele nos dá! Ele é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos assegura. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior, essa convicção profunda de que pertencemos a Deus, não por nossos méritos, mas pela sua graça, é uma das obras mais preciosas do Espírito Santo em nós. Ele nos traz a certeza da salvação quando as dúvidas assaltam, quando o inimigo tenta nos acusar. É o Espírito quem nos lembra da obra consumada de Cristo na cruz e da nossa justificação pela fé. Ele nos lembra das palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que conforto saber que nossa salvação está segura nas mãos do nosso Salvador, e o Espírito Santo nos confirma essa verdade em nosso íntimo. Essa certeza não nos leva à presunção, mas a uma profunda gratidão e a um desejo de viver de forma a agradar aquele que tanto nos amou. E Ele não apenas nos cela e nos dá certeza, mas Ele nos guia. Jesus prometeu em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que promessa extraordinária! Em um mundo cheio de confusão, de vozes contraditórias, de caminhos que parecem certos, mas levam à perdição, como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Temos um guia infalível. Quer mais poder em sua vida? Inscreva-se agora e comente Amém. Não perca o final emocionante. O Espírito Santo nos guia através da palavra de Deus, iluminando as Escrituras para que possamos compreendê-las e aplicá-las à nossa vida. Quantas vezes abrimos a Bíblia e um versículo salta aos nossos olhos, falando diretamente à nossa situação? Esse é o Espírito Santo ensinando e guiando. Ele nos guia em nossas decisões, grandes e pequenas, se estivermos dispostos a ouvir sua voz suave e mansa. Muitas vezes, essa orientação não vem como uma voz audível, mas como uma convicção interior, uma paz que excede todo o entendimento ao considerarmos um caminho, ou uma inquietação que nos alerta para o perigo. Aprender a discernir a sua voz requer tempo, intimidade com Deus, oração e um coração sensível. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo querido no meio de uma multidão. Quanto mais tempo passamos com Ele, em oração e meditação na sua palavra, mais familiar sua voz se torna. Ele também nos guia para a santidade. O Espírito Santo é santo, e sua obra em nós é nos santificar, nos separar para Deus, nos conformar à imagem de Jesus Cristo, como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos lembra. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Este é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida inteira. Dia após dia, o Espírito trabalha em nosso caráter, podando o que não agrada a Deus, o egoísmo, o orgulho, a impaciência, e cultivando o seu fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não desanime se você não vê todas essas qualidades perfeitamente manifestas em sua vida de uma vez. É um fruto que amadurece com o tempo, à medida que permanecemos nele.
E quando nos sentimos fracos na oração, quando as palavras nos faltam, quando o peso da vida parece esmagador demais para sequer articularmos nossas necessidades, o Espírito Santo entra em cena de uma maneira incrivelmente compassiva. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, nos traz um conforto indescritível. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pense na profundidade disso. O Espírito Santo, Deus mesmo, orando em nós e por nós, de acordo com a perfeita vontade do Pai. Que segurança saber que, mesmo em nossa incapacidade, mesmo quando tudo o que podemos fazer é gemer diante de Deus, nossas orações estão sendo aperfeiçoadas e elevadas ao trono da graça pelo próprio Espírito de Deus. Este é o poder que está em você, meu amigo, minha amiga. Um poder que ora quando você não consegue orar, um poder que compreende as profundezas da sua alma e as apresenta diante do Pai. Quantas vezes nos ajoelhamos e não sabemos o que dizer? Nessas horas, podemos simplesmente clamar: Espírito Santo, ore por mim. E Ele o fará. Ele é o nosso advogado celestial, juntamente com Jesus, que também intercede por nós à direita do Pai, como Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos uma dupla intercessão divina. Além disso, o Espírito Santo nos une como crentes, formando o corpo de Cristo, a Igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É Ele quem quebra as barreiras de raça, cultura e status social, unindo-nos no amor de Cristo. Em um mundo tão dividido, a unidade da Igreja, operada pelo Espírito, é um testemunho poderoso. E dentro desse corpo, Ele distribui dons espirituais a cada crente, visando a um fim proveitoso, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11 continua: mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Se o Espírito Santo falou com você, deixe um coração nos comentários. Assista até o fim para uma bênção especial. Dons de serviço, de encorajamento, de misericórdia, de fé, de cura, de sabedoria, de conhecimento. Cada um de nós recebe dons para edificar a Igreja e para glorificar a Deus. Talvez você pense que não tem nenhum dom, que não tem nada a oferecer, mas a palavra de Deus diz o contrário. O Espírito Santo o capacitou com dons únicos e preciosos. Ore, peça a Deus para lhe revelar seus dons e para lhe dar oportunidades de usá-los. Seu dom pode não ser um dom de destaque público, mas pode ser um dom de oração intercessória silenciosa, um dom de hospitalidade que abençoa muitos, um dom de ouvir com compaixão. Todos os dons são importantes e necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Quando cada membro do corpo funciona no poder do Espírito, com os dons que ele deu, a Igreja se torna uma força poderosa neste mundo, um farol de esperança e verdade, demonstrando o amor multiforme de Deus. Mas como podemos experimentar essa plenitude do Espírito, essa vida abundante que Jesus prometeu quando disse em João, capítulo 10, versículo 10,
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos dá um mandamento claro. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo aqui está no tempo presente contínuo, significando: continuem se enchendo. Não é uma experiência única e definitiva para a maioria, mas um processo diário, um estilo de vida de dependência e submissão ao Espírito. Como nos enchemos? Primeiro, confessando e abandonando todo o pecado conhecido. O pecado entristece o Espírito e obstrui o seu fluxo em nós. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão e o arrependimento mantêm o canal limpo para a comunhão com o Espírito. Segundo, rendendo nossa vontade a Deus diariamente, dizendo como Jesus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é uma entrega consciente, momento a momento, das nossas vontades, planos e desejos a Ele. Terceiro, alimentando-nos da palavra de Deus. O Espírito usa a palavra para nos transformar e nos guiar. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais meditamos na palavra, mais o Espírito tem material para trabalhar em nós. Quarto, através da oração fervorosa, pedindo especificamente para sermos cheios do Espírito, Jesus disse em Lucas, capítulo 11, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É uma promessa. Se pedirmos com fé e sinceridade, Ele nos dará. Não é uma questão de barganhar com Deus, mas de expressar nosso desejo profundo por mais dele em nossas vidas. Quinto, vivendo em obediência aos mandamentos de Deus por amor. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A obediência nascida do amor abre as portas para uma maior manifestação do Espírito. Este poder do Espírito Santo não é algo místico e inatingível, reservado para uns poucos. É real, é prático, é para você hoje. Ele quer lhe dar força para vencer aquela tentação que o assedia há tanto tempo. Ele quer lhe dar sabedoria para tomar aquela decisão difícil no trabalho ou na família. Ele quer lhe dar paz em meio à ansiedade que tenta roubar sua alegria. Ele quer encher seu coração com um amor sobrenatural pelas pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que são difíceis de amar, aquelas que o feriram. Ele quer lhe dar ousadia para compartilhar sua fé com seus amigos e vizinhos, não com arrogância, mas com amor e convicção. Ele quer transformar seu caráter, tornando-o mais semelhante a Jesus a cada dia. Este é o poder inacreditável do Espírito Santo em você. Um poder que não se manifesta necessariamente em grandes demonstrações exteriores o tempo todo, embora possa acontecer, mas muitas vezes na quietude de um coração transformado, na paciência exercida quando se quer explodir, na palavra bondosa proferida em vez de uma resposta áspera, na tentação vencida silenciosamente, na paz que permanece em meio à tempestade, no perdão liberado. É a obra dele. A vida cristã não é uma tentativa de viver para Deus com nossas próprias forças. É permitir que Deus, pelo seu Espírito, viva sua vida através de nós, como Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo,
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida, que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Cristo vivendo em nós, pelo seu Espírito. Que verdade libertadora! Antes de começar, inscreva-se e comente "Eu creio". Uma surpresa poderosa te espera no final. Solte as rédeas da sua vida e entregue-as ao Espírito Santo. Confie nele, dependa dele, espere nele, e você começará a ver esse poder inacreditável se manifestando em maneiras que você nunca sonhou serem possíveis. Sua vida nunca mais será a mesma quando você aprender a andar no Espírito, a ser guiado pelo Espírito, a ser cheio do Espírito. Ele é o segredo da vida cristã, vitoriosa e abundante que Deus planejou para cada um de seus filhos. Não se contente com menos do que a plenitude que Ele oferece. Busque-o de todo o seu coração. Ele está mais perto do que você imagina, pois Ele habita em você. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Sim, Ele habita em você. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Que verdade transformadora! E quando falamos em buscar a sua plenitude, não estamos falando de alcançar algum estado místico inatingível, mas de cultivar uma dependência diária e consciente nele. É como respirar. Você não pensa em cada inspiração e expiração, mas sem elas não haveria vida. Da mesma forma, a vida no Espírito é uma respiração espiritual constante, um voltar-se para Ele em cada momento, em cada decisão, em cada desafio. Pense no poder que está à sua disposição neste exato instante, um poder que pode acalmar o coração mais ansioso. Sabe aquela preocupação que te rouba o sono? Aquela incerteza sobre o futuro que te paralisa? O Espírito Santo é o Espírito de paz. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem guarda nossos corações e pensamentos é Deus, através da sua paz, uma paz que o Espírito Santo ministra em nós. Quando o mundo ao seu redor está em caos, quando as notícias são desanimadoras, quando as pressões da vida parecem insuportáveis, você pode encontrar um refúgio de paz no Espírito Santo. Ele não remove necessariamente todos os problemas de uma vez, mas ele te dá a força e a serenidade para atravessá-los, firmando seus pés na rocha que é Cristo. E esse poder se manifesta de maneiras muito práticas, na transformação do nosso caráter. Quantos de nós lutamos com um temperamento explosivo, com palavras ásperas que ferem aqueles que amamos? Quantos de nós somos assombrados pela inveja, pelo ciúme, pelo ressentimento que amarga a alma? Por nossas próprias forças, essas batalhas são exaustivas e muitas vezes infrutíferas. Mas o Espírito Santo é o agente de santificação. Ele trabalha em nós, gentilmente e pacientemente, mas com um poder que quebra cadeias. Ele nos convence da raiz desses pecados, nos mostra o quanto eles entristecem o coração de Deus e o quanto nos prejudicam, e ele nos capacita a escolher um caminho diferente. Quando você sente a raiva subindo e, em vez de explodir, você ora pedindo autocontrole e consegue responder com mansidão, isso é o Espírito Santo em ação. Quando você sente a ponta da inveja e, em vez de alimentá-la, você escolhe se alegrar com a bênção do outro e orar por ele, isso é o Espírito Santo operando. Ele nos ajuda a despojar-nos do velho homem com os seus feitos e a revestir-nos do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou,
como Paulo nos instrui em Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Essa renovação não é cosmética, é profunda, é de dentro para fora. É o Espírito Santo cultivando em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. E esse fruto não é apenas para nosso benefício, mas para abençoar todos ao nosso redor, para ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho notarão a diferença quando o Espírito Santo tiver liberdade para operar em você. Além disso, o Espírito Santo é o nosso mestre divino, nosso professor. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 26, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes lemos a Bíblia e certas passagens parecem obscuras, difíceis de entender? Antes de ler, peça ao Espírito Santo para iluminar a sua palavra. Ele tem uma capacidade maravilhosa de abrir nosso entendimento, de nos mostrar a relevância das Escrituras para a nossa vida hoje. Ele nos ajuda a ver Jesus em cada página da Bíblia. Ele nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados, dos seus mandamentos quando estamos confusos sobre qual caminho seguir, das suas advertências quando estamos sendo tentados. A Bíblia se torna um livro vivo, uma carta de amor de Deus para nós. Quando o Espírito Santo é o nosso intérprete, ele não nos dará novas revelações contrárias à palavra escrita, pois ele é o Espírito da verdade, e a palavra é a verdade. Mas ele nos dará uma compreensão mais profunda e uma aplicação pessoal da verdade já revelada. Sem o Espírito Santo, a Bíblia pode ser apenas um livro de história ou de regras morais. Com o Espírito Santo, ela se torna pão para nossa alma, luz para nosso caminho, a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração. Portanto, valorize a palavra de Deus, medite nela dia e noite e peça ao Espírito Santo para torná-la real e transformadora em sua vida. E ele também nos capacita para o serviço. Você pode pensar, eu sou uma pessoa comum, não tenho grandes talentos. O que posso fazer para Deus? Mas o Espírito Santo equipa os crentes com dons espirituais para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Talvez seu dom seja o de encorajar alguém que está abatido, o de orar, com fervor, por aqueles que estão sofrendo, o de mostrar hospitalidade, o de contribuir com generosidade, o de ensinar uma classe de crianças na igreja, o de servir com humildade nos bastidores. Não despreze os pequenos dons, pois aos olhos de Deus, todo serviço feito com amor e no poder do Espírito é precioso. O Espírito Santo não apenas nos dá os dons, mas também a oportunidade e a coragem para usá-los. Muitas vezes, é o medo que nos paralisa. Medo de falhar, medo do que os outros vão pensar. Mas o Espírito Santo é um espírito de poder, de amor e de moderação. Não de covardia, como Paulo lembrou a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Quando nos rendemos a Ele, Ele nos dá a ousadia santa para sairmos da nossa zona de conforto e servirmos a Deus e ao próximo. Ele pode colocar em seu coração um fardo por um grupo específico de pessoas ou uma paixão por uma determinada causa do reino. Não ignore esses impulsos do Espírito, ore sobre eles, busque conselho de irmãos maduros na fé e dê passos de obediência.
você se surpreenderá com o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente entregue e capacitada pelo seu Espírito. Lembre-se da história de Pedro, que negou Jesus por medo, mas depois, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, pregou com tal poder que 3.000 pessoas se converteram. Esse mesmo Espírito está disponível para você hoje, para capacitá-lo a ser uma testemunha eficaz de Cristo em palavras e em ações, onde quer que você esteja. E nos momentos de fraqueza, de sofrimento, de luto, o Espírito Santo é verdadeiramente o Consolador prometido. A palavra Paracletos também significa aquele que vem ao lado para ajudar. Quando o coração está partido, quando as lágrimas não param de rolar, quando a dor parece insuportável, o Espírito Santo está ali, sofrendo conosco, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, como vimos em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Ele não nos oferece soluções fáceis ou clichês vazios, mas sua presença real, seu conforto que acalma a alma. Ele nos lembra do amor infalível de Deus, da esperança da ressurreição, da promessa de que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele nos ajuda a encontrar sentido, mesmo no sofrimento, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos assegura. Isso não significa que o sofrimento seja bom em si mesmo, mas que Deus, em sua soberania e amor, pode usar até mesmo as experiências mais dolorosas para nos moldar, para nos aproximar dele e para cumprir seus propósitos eternos. O Espírito Santo nos dá a força para perseverar, para não desistir, para manter nossa fé firme, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Ele é o óleo da alegria em vez do pranto, a veste de louvor em vez do espírito angustiado, como Isaías, capítulo 61, versículo 3, proclama: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de pranto, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Ele pode transformar nosso luto em dança, nossa tristeza em alegria. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo, mas Ele está conosco em cada passo do caminho, sustentando-nos com sua graça. Quantos crentes, ao longo da história, enfrentaram perseguições terríveis, perdas inimagináveis, doenças debilitantes e ainda assim mantiveram uma fé radiante e um testemunho poderoso? Foi o poder do Espírito Santo que os sustentou. Esse mesmo poder está disponível para você, meu amigo, minha amiga, em qualquer tribulação que você esteja enfrentando. É importante lembrar que viver no Espírito também envolve uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma luta constante dentro de nós entre a nossa velha natureza pecaminosa, a carne, e a nova natureza que recebemos em Cristo, vivificada pelo Espírito. Não devemos nos surpreender com essa luta. Ela é uma evidência de que o Espírito está vivo e ativo em nós. O perigo é ceder aos desejos da carne. Mas a boa notícia é que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como Gálatas, capítulo 5, versículo 24, nos diz. E Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dá a chave. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas,
Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É pelo poder do Espírito que podemos dizer não aos desejos da carne e sim à vontade de Deus. Isso requer uma escolha diária, uma vigilância constante e uma dependência total do Espírito. Não podemos vencer essa batalha com nossa própria força de vontade. Precisamos clamar pela ajuda do Espírito. Precisamos nos encher dele. Precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É o antídoto para não cumprir as concupiscências da carne. É um estilo de vida de submissão à sua liderança, de sensibilidade à sua voz, de obediência à sua direção. Quando tropeçamos, e tropeçaremos, pois ainda não somos perfeitos, não devemos desanimar ou nos entregar à condenação. Devemos nos levantar, confessar nosso pecado, receber o perdão de Deus, que é abundante, e nos firmar novamente no poder do Espírito, aprendendo com nossas falhas e crescendo em graça. Lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, como Romanos, capítulo 8, versículo 1, proclama. Que libertação! O Espírito Santo nos liberta do poder do pecado e da condenação para vivermos em novidade de vida. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, este poder inacreditável do Espírito Santo não é uma doutrina abstrata, é uma realidade viva e transformadora que Deus deseja que cada um de seus filhos experimente em sua plenitude. Ele está aqui para lhe dar poder sobre o pecado, para transformar seu caráter, à imagem de Cristo, para guiá-lo em toda a verdade, para confortá-lo em suas aflições, para capacitá-lo para o serviço e para lhe dar a certeza da sua salvação. Ele é o dom precioso de Deus para você. Como você responde a esse dom? Você o tem acolhido? Você tem buscado a sua plenitude? Você tem se rendido à sua obra transformadora em sua vida? Não se contente com uma vida cristã superficial ou morna. Há muito mais que Deus tem para você, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de propósito, uma vida de poder espiritual que pode impactar o mundo ao seu redor para a glória de Deus. Abra seu coração completamente para o Espírito Santo. Convide-o a encher cada área da sua vida, a assumir o controle, a guiá-lo, a usá-lo. Ele é gentil, ele não força a entrada, mas ele anseia por ter comunhão com você. E à medida que você aprende a andar no Espírito, a viver no Espírito, a ser cheio do Espírito, você descobrirá uma alegria, uma paz e um propósito que o mundo não pode dar nem tirar. Você experimentará, em primeira mão, o poder inacreditável do Espírito Santo em você. Que alegria profunda, que privilégio indescritível é saber que este poder inacreditável do Espírito Santo não é apenas uma teoria bonita, mas uma realidade viva, pulsante, disponível para cada um de nós que se achega a Jesus Cristo com um coração sincero e aberto. Ele anseia por preencher cada fibra do nosso ser, por nos guiar em cada passo, por nos fortalecer em cada fraqueza e por nos usar de maneiras que jamais poderíamos imaginar, tudo para a glória de Deus Pai. Talvez, enquanto você ouve estas palavras, algo esteja se movendo em seu interior. Talvez seja um anseio por algo mais, um reconhecimento da sua própria necessidade, uma sede por essa vida abundante que só pode ser encontrada em comunhão íntima com Deus através do seu Espírito. Não ignore essa voz suave, esse toque gentil em sua alma. É o Espírito Santo chamando você, convidando você para uma experiência mais profunda, mais rica, mais transformadora com o Deus vivo. Ele está aqui, agora mesmo, pronto para encontrar você
exatamente onde você está. A questão, meu querido amigo, minha querida amiga, não é se Deus está disposto a derramar seu Espírito sobre você. A questão é se você está disposto a recebê-lo, a render-se a Ele, a permitir que Ele faça sua obra completa em sua vida. Muitas vezes, o que nos impede de experimentar a plenitude do Espírito não é a relutância de Deus, mas a nossa própria. Pode ser o medo de entregar o controle, o medo do que Ele poderá nos pedir para fazer ou deixar de fazer. Pode ser o apego a pecados secretos que não queremos abandonar. Pode ser o orgulho que nos impede de admitir nossa necessidade. Pode ser a dúvida, alimentada pelas vozes céticas do mundo ou pelas nossas próprias inseguranças. Mas eu quero lhe dizer, com todo o amor do meu coração, que não há nada a temer na rendição ao Espírito Santo. Ele é o Espírito de amor, de alegria, de paz. Entregar-se a Ele não é perder a sua identidade, mas encontrar o seu verdadeiro eu, a pessoa que Deus o criou para ser. É como um barco à vela. Enquanto ele está amarrado ao cais, com as velas recolhidas, ele pode parecer seguro, mas não está cumprindo o propósito para o qual foi feito. Somente quando as amarras são soltas e as velas são içadas para capturar um princípio espiritual que tem o poder de transformar completamente sua vida, seus relacionamentos, sua caminhada com Deus. O princípio do silêncio estratégico, da oração persistente e da entrega absoluta. Este não é um silêncio de covardia ou omissão. Não estou falando sobre ser pisoteado. Estou falando sobre uma postura espiritual que reconhece que nem todas as batalhas devem ser travadas no campo visível, que nem todas as guerras são vencidas com palavras e que há um Deus soberano que peleja por aqueles que sabem se calar na hora certa. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos um padrão consistente. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por momentos de profunda injustiça, de acusações terríveis, de ataques violentos terríveis. E em muitos desses momentos, eles escolheram não o caminho da autodefesa imediata, mas o caminho do silêncio confiante. Pense em José, falsamente acusado e preso. Pense no Daviavo, perseguido por Saul, apesar de sua inocência. Pense no Jesus, que perdeu tudo e foi acusado pelos próprios amigos, e, acima de tudo, pense em Jesus, que, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. O que estamos vendo aqui não é fraqueza, é uma força sobrenatural. Não é passividade, é estratégia espiritual. Não é derrota, é a preparação para uma vitória que transcende o visível e alcança o eterno. Existe uma batalha acontecendo neste momento em sua vida. Talvez você esteja enfrentando acusações injustas em seu trabalho. Talvez esteja lidando com conflitos familiares que parecem não ter solução. Talvez esteja passando por um ataque à sua reputação, ao seu ministério, à sua integridade. E dentro de você há uma voz gritando: defenda-se, explique, grite mais alto, prove que você está certo. Mas hoje, quero que você ouça outra voz, a voz do Espírito Santo, que te convida a uma postura diferente, uma postura que parece loucura aos olhos do mundo, mas que é sabedoria aos olhos de Deus. Uma postura que o próprio Senhor te convida. Não discuta, não se irrite, apenas faça isso. Silencie, ore e entregue. Gostou da mensagem? Curta agora, comente amém e fique até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração.
Há uma passagem nas Escrituras que capta perfeitamente este princípio. Em Êxodo 14, versículo 14, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a intervenção divina em nossas batalhas. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Este versículo não foi escrito em um momento de tranquilidade ou conforto. Foi pronunciado em um dos momentos mais desesperadores da história de Israel. O povo estava encurralado entre o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás. Não havia para onde correr, não havia solução humana visível. O pânico se espalhava, as acusações contra Moisés aumentavam, o medo dominava os corações. E é nesse contexto que Moisés declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que aconteceu em seguida? Deus abriu o mar, o impossível tornou-se realidade. A intervenção divina manifestou-se de forma sobrenatural quando o povo escolheu silenciar e confiar. A batalha foi vencida não por estratégias humanas, não por eloquência, não por força física, mas pela intervenção soberana de um Deus que responde quando seus filhos escolhem o caminho da confiança silenciosa. Esta é a mesma promessa que está diante de você hoje. As circunstâncias podem ser diferentes. O mar à sua frente pode ter outro nome. O exército que te persegue pode estar vestido de outras formas, mas o princípio permanece o mesmo. Quando você escolhe silenciar, confiando em Deus, você abre espaço para o sobrenatural. Quando você troca as palavras precipitadas pela oração persistente, você ativa os recursos do céu. Quando você entrega sua causa nas mãos de Deus, em vez de tentar resolver por suas próprias forças, você permite que o Senhor dos Exércitos entre na batalha em seu favor. O silêncio que estou propondo não é um silêncio de omissão ou resignação. É um silêncio cheio de fé, um silêncio ativo, um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra humana. É o silêncio que diz: meu Deus é maior que esta situação. Meu advogado celestial defenderá minha causa. Meu Pai não me deixará confundido. Quando Jesus estava diante de Pilatos, enfrentando acusações falsas que o levariam à cruz, o governador romano ficou espantado com seu silêncio. Não respondes nada? Perguntou Pilatos. Não ouves quantas coisas testemunham contra ti? Mas o texto sagrado nos diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de sorte que o governador muito se maravilhava. Mateus 27, versos 13 e 14. Então Pilatos lhe perguntou: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe deu resposta alguma, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O silêncio de Jesus não era sinal de que ele não tinha resposta. Era sinal de que ele tinha uma resposta maior que qualquer palavra poderia expressar. Era o silêncio de quem sabia que estava cumprindo um propósito eterno, de quem enxergava além das circunstâncias imediatas, de quem confiava completamente nos desígnios do Pai. E você, meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar o poder que existe em seguir os passos do Mestre? Consegue vislumbrar o que aconteceria se diante da próxima acusação, do próximo ataque, da próxima injustiça, você escolhesse o caminho do silêncio confiante em vez do caminho da reação imediata? Não pule o vídeo, inscreva-se, deixe seu like e comente 2 para ver a surpresa que preparamos no final. Não estou sugerindo que será fácil. Não estou dizendo que não haverá dor. Seu coração pode estar ferido. Suas emoções podem estar à flor da pele. A injustiça pode ser gritante, mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a uma dimensão mais elevada de fé e confiança. É quando tudo dentro de nós quer reagir que somos convidados a responder com o espírito, não com a alma.
A palavra de Deus nos adverte em Tiago 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Note bem, não é a sua defesa veemente, não é a sua resposta imediata, não é a sua irritação justa que produzirá a justiça divina em sua situação. É a sua capacidade de ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar suas emoções que abrirá espaço para que Deus opere sua justiça perfeita em sua vida. O inimigo de nossas almas conhece bem nossos pontos fracos. Ele sabe exatamente quais botões apertar para nos fazer reagir na carne. Ele cria situações específicas, usa pessoas específicas, arquiteta palavras específicas que sabe que nos farão perder o controle. E por quê? Porque ele entende um princípio espiritual profundo. Quando você perde o controle, você perde a autoridade. Pense nisso por um momento. Quando você explode em ira, quando responde no mesmo tom, quando entra em discussões acaloradas para provar seu ponto, você pode até sentir que está se defendendo, mas, na realidade, você está caindo na armadilha do inimigo. Você está descendo ao nível da carne, ao campo de batalha, onde ele tem vantagem. Mas quando você responde com silêncio e oração, algo sobrenatural acontece. O inferno se cala, porque não obteve a reação que esperava. O céu se move, porque você escolheu o caminho da sabedoria divina. Você mantém sua autoridade espiritual, porque não permitiu que suas emoções momentâneas ditassem suas ações. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente este princípio. Quando o rei Ezequias recebeu uma carta ameaçadora do rei da Assíria, repleta de insultos, não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus de Israel, sua resposta foi notável. O texto em 2 Reis 19 nos conta que Ezequias pegou a carta, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante de Deus. Em vez de responder imediatamente com uma contra-ameaça, em vez de entrar em pânico ou tentar resolver por força própria, ele levou a situação diretamente ao trono de Deus. E o resultado? Naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 homens no acampamento assírio. A vitória veio sem que Ezequias precisasse levantar uma espada, sem que precisasse enviar uma resposta, sem que precisasse provar que estava certo. Ele silenciou, orou e entregou, e Deus pelejou por ele. Esta história não está na Bíblia por acaso. Ela está lá para nos ensinar que quando enfrentamos ameaças que parecem maiores que nossas forças, quando somos atacados por palavras que parecem destruir nossa paz, temos uma escolha a fazer. Podemos responder no mesmo nível, entrando na arena das palavras e contra-ataques. Ou podemos escolher o caminho de Ezequias. Levar a situação ao Senhor e permitir que Ele peleje por nós. Não saia desta mensagem pensando que estou propondo uma espiritualidade passiva ou ingênua. O silêncio estratégico que estou apresentando não é silêncio em todas as situações. Há momentos para falar, há situações que exigem posicionamento, verdades que precisam ser defendidas. O próprio Jesus, que permaneceu em silêncio diante de Pilatos, não hesitou em confrontar os fariseus hipócritas ou em expulsar os cambistas do templo. A sabedoria está em discernir o tempo certo, a maneira certa e as batalhas certas. Como nos diz Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo de calar e tempo de falar. O Espírito Santo quer te dar essa sabedoria, esse discernimento, para saber quando o silêncio é a arma mais poderosa no arsenal espiritual e quando a palavra, falada com amor e verdade, é necessária. O que estou te convidando a considerar hoje é que talvez muitas das batalhas que você está travando com palavras deveriam ser travadas
com joelhos dobrados. Muitas das discussões que estão consumindo sua energia emocional deveriam ser entregues nas mãos de Deus. Muitas das situações em que você sente que precisa se defender são exatamente aquelas em que Deus quer se levantar como seu defensor. Se apenas você escolher confiar e silenciar. Quer transformar sua vida com esta palavra? Comente "Eu confio" e assista até o fim para um recado especial para você. Há poder no silêncio, há autoridade no silêncio, há vitória no silêncio. Não no silêncio vazio, mas no silêncio cheio de fé. Não no silêncio de quem desistiu, mas no silêncio de quem confia plenamente que Deus está no controle. Permaneça até o fim desta mensagem, porque creio que o Espírito Santo quer falar diretamente ao seu coração sobre situações específicas em sua vida, onde você tem lutado com suas próprias forças, onde tem tentado vencer batalhas na arena das palavras, onde tem se desgastado emocionalmente tentando provar que está certo. O Senhor quer te mostrar um caminho melhor, um caminho de paz, mesmo em meio à tempestade, um caminho de vitória mesmo quando tudo parece perdido. Quando você escolhe não reagir na carne, mas responder no Espírito, você está alinhando-se com os princípios do reino de Deus, você está declarando sua confiança na soberania divina, você está reconhecendo que suas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nos ensina Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui está a verdade libertadora. Quanto mais você tenta resolver com força humana, mais a situação se complica. Mas quando você entrega, confia e se posiciona com fé, o próprio Deus entra na frente. Talvez você esteja vivendo um momento de conflito intenso em seu casamento. Palavras duras têm sido trocadas, acusações têm ferido profundamente e você sente que precisa se defender, explicar-se, provar que não é o vilão da história. E seu impulso natural é continuar a discussão, apresentar seus argumentos, lutar para ser compreendido. Mas e se, em vez disso, você escolhesse o silêncio, não um silêncio de indiferença ou ressentimento, mas um silêncio de entrega e oração? E se, em vez de tentar convencer seu cônjuge de que você está certo, você levasse a situação diante do Senhor, orando não apenas por mudanças no outro, mas por transformação em seu próprio coração? Ou talvez você esteja enfrentando uma situação no trabalho onde sua integridade está sendo questionada, onde rumores estão circulando, onde colegas estão minando sua posição. Seu instinto é se defender energicamente, confrontar os propagadores dos rumores, garantir que todos saibam sua versão da história. Mas e se você escolhesse o caminho do silêncio confiante? E se, em vez de entrar no jogo das intrigas de escritório, você continuasse a trabalhar com excelência e integridade, confiando que a verdade prevalecerá no tempo certo? E se, em vez de gastar energia emocional, tentando mudar a percepção dos outros, você investisse esse tempo em oração, pedindo a Deus para defender sua causa e vindicar seu nome? Ou talvez você seja um líder, um pastor, alguém em posição de autoridade, e está enfrentando críticas, oposição, até mesmo ataques pessoais. O peso da responsabilidade faz com que você sinta que deve responder a cada acusação, esclarecer cada mal-entendido, justificar cada decisão. Mas e se Deus estivesse te chamando para um lugar de maior confiança? E se para algumas dessas situações, a resposta mais poderosa fosse simplesmente
continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer com fidelidade e excelência, deixando que os resultados falem por si mesmos? E se em vez de gastar tempo e energia se defendendo, você escolhesse investir esse tempo em buscar mais da presença de Deus, fortalecendo sua visão e aprofundando sua dependência dele, mesmo quando tudo parecer perdido? Lembre-se, no reino de Deus, o silêncio confiante, muitas vezes, precede os maiores milagres. Antes da ressurreição, houve o silêncio do túmulo. Antes da libertação do Egito, houve o silêncio de 400 anos. Antes do nascimento de João Batista, houve o silêncio de Zacarias. Deus frequentemente opera nos espaços de nosso silêncio confiante, preparando intervenções que vão além do que poderíamos pedir ou imaginar. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derrama em silêncio, por trás de cada noite em que você escolhe orar, em vez de revidar, por trás de cada momento em que você decide confiar, em vez de tentar controlar. O Salmo 35, versículo 22, nos promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã pode ainda não ter chegado em sua situação, mas ela virá. O sol da justiça divina irá nascer, trazendo cura em suas asas, como promete Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevado. O caminho do silêncio, da oração e da entrega não é um caminho de derrota, é o caminho para a maior vitória. Não é um caminho de fraqueza, é o caminho da força sobrenatural. Não é um caminho de passividade, é o caminho da guerra espiritual no seu nível mais elevado. Antes de tudo, clique no like, se inscreva e comente 3 para descobrir o segredo que vai mudar sua forma de enfrentar batalhas. Quando Jesus estava na cruz, enfrentando a maior injustiça da história humana, ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo. Ele poderia ter descido da cruz e provado instantaneamente que estava certo. Mas ele escolheu o silêncio. Ele escolheu a entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46. E por meio desse silêncio, dessa entrega, veio a maior vitória de todos os tempos. A vitória sobre o pecado e a morte. Você também pode experimentar vitórias sobrenaturais quando escolhe o caminho do silêncio cheio de fé. Não silêncio de medo, mas um silêncio de confiança. Não silêncio de derrota, mas um silêncio de expectativa. Não um silêncio de resignação, mas um silêncio de rendição ao Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam, como promete Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma história que ilustra o poder desse tipo de silêncio. William Carey, considerado o pai das missões modernas, enfrentou uma tragédia devastadora quando um incêndio destruiu seu depósito na Índia, consumindo manuscritos que representavam anos de trabalho traduzindo a Bíblia para línguas indianas. Quando recebeu a notícia, ele não explodiu em raiva, não amaldiçoou a Deus, não desistiu de sua missão, ele simplesmente disse: Deus tem um propósito nisto que ainda não podemos ver. Em vez de gastar energia, lamentando o que não podia ser mudado, ele silenciou seu coração perante o Senhor, orou por renovação de forças e entregou a situação nas mãos de Deus. E o resultado? Notícias sobre o incêndio se espalharam pela Inglaterra, gerando uma onda de simpatia e apoio financeiro que permitiu a construção de instalações melhores
e a eventual conclusão das traduções em um tempo menor do que seria possível se o desastre não tivesse ocorrido. O que parecia uma derrota catastrófica tornou-se a plataforma para uma vitória maior. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, A million lights inside my heart. Your starlit vow